Estimados companheiros, é com alegria renovada que nós chegamos até você, atendendo ao convite do Projeto 100, que está iniciando as reflexões acerca do livro Religião dos Espíritos, livro este enviado pelo Espírito Emmanuel através da psicografia do médium Chico Xavier. A nós, que estamos falando aos companheiros, nos coube o prefácio da obra, onde Emmanuel explica a obra, explica o surgimento da obra. O nosso amigo inicia dizendo que é um projeto antigo este livro. Um projeto que visa buscar a questão religiosa, buscar a religiosidade naquilo que está inserido em O Livro dos Espíritos em particular. Este projeto surge, este livro surge no ano de 1959, quando em 91 sessões realizadas na Comunhão Espírita Cristã, ele, junto à presença de Chico Xavier e de outros companheiros, onde eles estudavam e analisavam o Livro dos Espíritos, algumas perguntas, algumas questões que surgiam. As questões eram lidas, faladas, e ao final o Espírito Emmanuel vinha e redigia apontamentos acerca daquilo que havia sido discutido com os nossos irmãos. É preciso ressaltar essa particularidade que Emmanuel utilizou-se diversas vezes, com fazer livros, compor livros que surgiram a partir daquilo que nós achávamos mensagens soltas, mas que na verdade não são mensagens soltas. É um pensamento encadeado que se manifesta em muitas oportunidades, mas que ao final mostra a preocupação que o Espírito tem em manter a ligação de ideias para que essas ideias não se percam. Assim como esta obra Religião dos Espíritos surgiu assim, há tantas outras obras de Emmanuel que surgem das chamadas mensagens soltas, das páginas soltas, que de soltas não tinham nada, onde havia uma questão organizacional, educativa e pedagógica, que o Espírito se serviu para compor parte da obra que ele foi responsável por enviar, mantendo viva a ideia do Evangelho de Jesus e do pensamento de Allan Kardec entre nós espíritas que o admiramos e admiramos a psicografia de Chico Xavier. Então, como falamos, esta obra surge destas 91 sessões que o Espírito redigiu mensagem. Então, o livro tem 91 capítulos, cada capítulo deste é a mensagem específica daquela reunião, seguindo a ordem cronológica deste envio, desta página que foi enviada. Oportunamente, enquanto essas mensagens chegavam, alguns órgãos de divulgação espírita, entre eles o Reformador, foi publicando algumas páginas soltas. Mas foi em 1960 que Emmanuel resolve fundir isto e dar forma à Religião dos Espíritos, a este livro que viria a fazer, né, esta fusão dessas ideias. A ênfase da obra é a necessidade de sistematização do estudo da obra de Allan Kardec. O Espírito ele enfatiza, Emmanuel enfatiza a necessidade de que o espírita estude a obra de Allan Kardec. Conheça e aprofunde-se na obra de Allan Kardec. Na medida em que a gente vai identificando isso, principalmente essa importância, ela se ressalta nos dias de hoje devido à enorme profusão de livros, de obras, que muitas vezes, sem que nós nos apercebamos, vem chegando e sem que a gente identifique, começam a buscar fazer um pouco de sombra em cima do pensamento luminoso de Allan Kardec, que não pode ser ensombrecido por outras obras. Quando a gente fala da obra de Allan Kardec, nós estamos dizendo que
A codificação espírita, e isso já utilizamos em algumas outras oportunidades dessa reflexão, a codificação espírita, ela é a tela principal de um quadro. E as obras subsidiárias, elas compõem a moldura deste quadro. Se você tirar a codificação espírita, você tem moldura e você não tem nada. Mas se você tirar a moldura, as obras complementares, as obras subsidiárias, permanecerá ali o quadro. Acreditamos nós que a preocupação do Espírito Emmanuel seja com o quadro, o principal, aquilo que está no meio, que é o foco das nossas atenções. Ainda que respeitemos e compreendamos que as obras complementares e subsidiárias que vêm surgindo, as séries, têm adornado com profunda beleza, seriedade e dignidade o quadro principal da obra de Allan Kardec. Justamente é no Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar as respostas às nossas perguntas. Por quê? O Livro dos Espíritos é uma obra que começa partindo da dúvida humana. É o homem que pergunta, é o homem que quer saber. E o mundo invisível se digna, o mundo invisível superior se digna a nos responder e a nos convocar à reflexão sincera a respeito daquilo que eles desejam e esperam que nós possamos alcançar como elemento de descortinamento da cegueira espiritual que estamos aqui envolvidos. Na obra espírita, na obra de Allan Kardec, basicamente em O Livro dos Espíritos, nós vamos começar a descobrir os caminhos para a redenção, os caminhos para a remissão, e isso é uma preocupação que Emmanuel vem escrever neste prefácio. Ele vai dizer-nos assim: não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos a grandeza em novas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à lição, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Leão. É justamente mergulhando no pensamento de Kardec em que múltiplas cabeças humanas vão construindo e vão ampliando esta linha de raciocínio tão importante que chegou para nós no século XIX, através do esforço de Hércules, deste a quem Emmanuel chama do apóstolo de Lyon. Cabe-nos, então, enxergar esta obra, enxergar este livro como uma porta aberta à reflexão que este espírito tão lúcido, tão esclarecido como Emmanuel nos abre na perspectiva de que nós possamos ter a compreensão do pensamento kardeciano, do pensamento dos espíritos superiores que vieram ganhar forma através desta organização fabulosa que Allan Kardec fez, dando forma à codificação que nós abraçamos. Que este pensamento, que estas ideias, que o Livro dos Espíritos chegue nas nossas vidas como esta bússola a guiar-nos por esses caminhos tão árduos, tão difíceis, que muitas vezes as nossas vidas se veem percorrendo. Nós esperamos de verdade que as reflexões que surgirão acerca da obra Religião dos Espíritos possa atender, acalmar, nortear e dar um sentido ao pensamento de muitos companheiros, e que estas reflexões sirvam como sinalizadores para que nós possamos seguir mais lúcidos, mais conscientes, sabendo um pouco melhor os lugares por onde nós caminhamos nesta nossa vida. Eu desejo sucesso à página e desejo que as nossas reflexões possam ter sido úteis aos nossos companheiros de alguma sorte.